Estou recebendo hoje aqui com muita alegria o Dr. Caio Arraes. Ele é médico radioterapeuta e vai falar um pouco com a gente a respeito de radiocirurgia. Está vindo lá da MedRádios conversar com a gente aqui, isso é muito bom, porque agora a gente tem radiocirurgia em Maceió, né, doutor? Que maravilha, né? Isso. Bom dia, Diane. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho de radioterapia, essa área da medicina tão desconhecida da população. E temos sim, agora nós temos radiocirurgia aqui em Maceió. E eu acho que isso é um benefício muito grande para a população. Nós estamos muito felizes de oferecer essa nova técnica de radioterapia para os alagoanos. E aí eu falo sempre assim, gente, já não precisa mais correr, porque o diagnóstico de câncer, quem já recebeu, como eu já recebi, né, esse diagnóstico, a gente fica meio que desesperado. No meu caso, em momento nenhum eu pensei em sair de Maceió. Eu tive um equilíbrio maior, mas não é todo mundo. A maior parte acho que se desespera no primeiro momento, dizia agora eu tenho que procurar o melhor. E muitas vezes a gente acha que o melhor está lá fora, mas tem dentro de casa. Hoje a gente já está equiparado, não precisa correr lá para São Paulo, porque tem um aparato tecnológico aqui que pode nos servir com isso. Profissionais capacitados também, né, doutor? Sem dúvida, hoje nós temos condições de oferecer para a população, para os pacientes oncológicos, toda a tecnologia necessária e disponível nos maiores centros aqui brasileiros, tá? Nós estamos equiparados a esses centros em termos de tecnologia, falando de radioterapia. Vamos perguntar o seguinte, o que é radiocirurgia? A gente fala radiocirurgia, mistura rádio, mistura cirurgia, e muitas vezes as pessoas não entendem. Explica pra gente o que é radiocirurgia. Radiocirurgia é cirurgia? Então, não é cirurgia, apesar do nome radiocirurgia, não existe corte, não existe procedimento invasivo, né? A gente não faz nenhuma incisão. Essa ideia de radiocirurgia, desse termo radiocirurgia, vem do fato de você utilizar doses tão altas para o tratamento que você destrói completamente a lesão. Você elimina completamente a lesão, fazendo um paralelo que é o que a cirurgia faz, retira a lesão, então ela elimina a lesão. Por isso o nome radiocirurgia. Mas na verdade isso fala de um procedimento de radioterapia que é realizado com grande precisão, irradiando só a lesão e às vezes com uma margenzinha de segurança muito pequena, utilizando uma dose muito alta, uma dose ablativa, né? Isso pode ser feito em uma ou poucas aplicações e a intenção é justamente eliminar completamente a lesão que você está pretendendo tratar. Doutor, e aí isso traz um pouco de dúvida, porque fala assim, com uma alta dose de radiação. A maioria das pessoas tem muito medo da radioterapia, ainda com aquele pensamento de antigamente, quando se fazia um tratamento de radioterapia, muitas vezes ficava curado do tumor naquele lugar, mas apareciam os efeitos colaterais gravíssimos e algumas pessoas até a óbito iam por conta do resultado, do efeito colateral dessa radioterapia. A gente ainda está nessa época de ter esse medo, de ter esse efeito colateral tão grave? Na verdade, hoje em dia, o avanço tecnológico nos propiciou uma chance de realizar tratamentos com muita segurança. Então hoje todos os tratamentos devem ser baseados em um planejamento tridimensional. A gente reconstrói o corpo do paciente no computador em 3 dimensões a partir de uma tomografia, de outros exames como ressonância, PET-CT, e aí a gente consegue delimitar exatamente o que a gente quer irradiar, saber quanto de radiação está chegando nos órgãos vizinhos, então a gente consegue proteger melhor esses órgãos vizinhos com essas técnicas de entrega da radiação. Nós conseguimos hoje, com, por exemplo, o Conibin CT, que nós adquirimos recentemente, fazer uma tomografia no momento imediatamente prévio à aplicação de radioterapia para checar se o órgão que a gente quer irradiar, se aquela lesão que a gente quer irradiar está ali no lugar certo, se tem algum órgão vizinho que chegou, porque às vezes os órgãos são móveis, as alças intestinais, o reto, a bexiga pode aumentar um pouquinho, diminuir, então a gente checa se está ali no lugar que deveria estar, de acordo com o planejamento feito previamente, então a gente consegue tomar ações para proteger esses órgãos vizinhos e irradiar melhor, ter certeza que está irradiando aquilo que a gente precisa e quer irradiar, que é a lesão, que é o tumor, né? Então hoje todo esse aparato tecnológico permite isso para a gente. A aquisição do Conibin CT, nesse ponto, é de uma importância fundamental, porque traz essa segurança para a gente
de que nós vamos ver exatamente a posição do tumor e vamos realmente irradiar aonde ele está. Isso é um avanço fantástico aqui para Maceió. Então, na verdade, eu vou falar de uma forma bem leiga para ver se eu entendi e para ver se o meu ouvinte, né, oferecer para o meu ouvinte essa facilidade de entendimento. Antigamente, a gente fazia o exame, o médico fazia toda a preparação, a programação, né, que se chama, da radioterapia. Quando chegava lá para aplicar a radiação, a gente ainda estava baseado no exame que tinha sido feito e avaliado pelo médico. Mais ou menos assim. Isso aí. Agora, com essa modernidade do Cone-Beam são braços que são colocados na máquina de radioterapia, isso. Radioterapia nova, um equipamento moderno, novo, né? E vai oferecer uma precisão maior. Então, eu chego lá para fazer... Eu não, tá? Que eu não vou chegar com a graça de Deus, não. Mas o paciente chega lá para fazer a radiocirurgia. Ele deita na maca, no equipamento, e aí ele vai ser reavaliado novamente. Já foi feita a programação vai ser conferida a partir da tomografia que é feita naquele momento imediatamente. Exatamente, é exatamente isso. A gente realiza a tomografia no momento imediatamente prévio à aplicação, confere as localizações dos órgãos e do tumor e conferindo, se houver alguma distorção, a gente tem como corrigir essa distorção na hora, movimentar o aparelho para tratar no lugar certo e faz a aplicação. Então, isso traz uma precisão muito grande, melhora o resultado em termos de cura e controle local e diminui a toxicidade para os pacientes relacionada ao tratamento. Gente, mas isso é maravilhoso, isso dá uma esperança e uma força para quem está se tratando, dá força porque quando a gente elimina os medos, a gente se fortalece, né? Então a gente vai eliminando esses medos de o órgão do lado vai ser atingido, já não é tanta essa probabilidade. Eu digo não é tanta porque vai dizer não vai ser atingido, mas como na medicina a gente sabe que tem que ter essa margem, né, de segurança, a gente fala assim, a probabilidade de não ser atingido é muito grande. Então, traz essa tranquilidade. Agora a gente está falando de radiocirurgia, mas tem uma outra coisa que é SBRT, que eu fico meio confusa. Radiocirurgia e SBRT, tudo a ver? Então, a radiocirurgia a gente fala quando estamos nos referindo a lesões cranianas, né? Metástases cerebrais, tumores benignos que acontecem no crânio, por exemplo, os meningiomas, os chivanomas, malformações arteriovenosas. Então, tudo que for craniano, a gente fala em radiocirurgia. Quando nós saímos do crânio e vamos para outras partes do corpo, nós falamos de SBRT, que é também uma radioterapia que utiliza de doses muito altas, que vão eliminar aquela lesão, né, que está ali fora do corpo, e precisa também, ela exige para ser feita de muita precisão. Aí, novamente, o Cone-Beam CT nos ajuda sobremaneira, porque nos permite fazer a mesma localização, a mesma checagem e irradiar aquilo que precisa ser irradiado, protegendo os órgãos vizinhos. A SBRT nós vamos utilizar muito em lesões pulmonares, os tumores iniciais de pulmão, ou metástases pulmonares, hepáticas, metástases ósseas, principalmente de coluna, e várias outras indicações vão surgindo a cada dia, porque são procedimentos relativamente novos, mas as indicações se ampliam todos os dias. Eu posso dizer então que SBRT seria radiocirurgia extracraniana, fora do crânio? Sim, é um paralelo bem real, bem real. Digo falar assim para poder explicar melhor, né? Porque aí fica mais fácil para as pessoas. Então, se você vai fazer, falando, tá? De forma leiga, eu tô falando aqui forma técnica, não. Se você vai fazer, tem um tumor no seu corpo, no seu crânio, você pode ser avaliado para fazer a radiocirurgia. Que se for no crânio, é radiocirurgia mesmo. E se for fora do crânio, é SBRT. Radiocirurgia fora do crânio, vamos dizer assim, de uma forma para ficar mais fácil, uma forma leiga, né? Todo mundo pode se submeter a esse tratamento? É lógico que existem as indicações, não são todos os casos que vão ter a indicação de se fazer a radiocirurgia. E aí o médico radioterapeuta e a equipe de oncologia também está feita com essas indicações, vão avaliar o caso e vão entender, né, qual paciente que se presta a esse procedimento. Idade interfere? Assim, quem é muito novo ou quem é muito idoso também pode ser submetido a essas técnicas? Podem sim, todas as idades podem ser submetidas a essas técnicas. É como eu falei, no início essas técnicas eram mais utilizadas em pacientes mais idosos, né, que não eram candidatos a procedimentos cirúrgicos, procedimentos mais invasivos. Mas hoje em dia, com o aperfeiçoamento da técnica e o acúmulo
de trabalhos científicos mostrando o seu potencial, a sua baixa toxicidade, seus bons resultados, as indicações têm se ampliado e hoje a maioria dos pacientes, qualquer paciente pode se submeter a esse tipo de técnica. É lógico que existe uma pequena variação de acordo com cada caso, mas via de regra a idade não é um fator limitante. Olha só, gente, isso também é boa notícia. Eu estou recebendo boa notícia aqui hoje, isso é muito bom. Tem muitos efeitos colaterais, doutor? Não, a gente acompanhando a literatura e vendo os casos, a gente vê que os efeitos colaterais são bem menores, justamente porque você irradia volumes menores, mais restritos, então você não tem muito efeito colateral relacionado ao tecido irradiado, não. Quanto tempo dura em média uma aplicação de radiocirurgia? Desde a chegada do paciente, a realização dessa tomografia e a aplicação propriamente dita? O tratamento em si, se a gente for imaginar todo o processo de planejamento, ele seria um pouco mais demorado. Mas a aplicação em si, o tratamento é muito rápido, né? Dependendo do que você puder oferecer de técnica, isso pode durar de alguns minutos a coisa de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Qualquer um, quem vai fazer uma dose ou quem vai fazer mais de uma dose, a sessão é esse tempo. Esse tempo. Que Depende legal, um pouco né? do método de entrega da radiação, digamos assim, existem várias formas de se entregar a radiação, mas o tempo médio ficaria por aí. Tem limite de aplicações de doses? Sim, existem protocolos, né, que são orientações até internacionais de quanto de dose você deve dar para cada caso, e esses protocolos são seguidos por todos os serviços, porque você já tem estudos em cima dessas doses mostrando sua segurança. Tem muitas restrições ou quase nenhuma? Não, são poucas as restrições. Uma vez indicado, né, é aí que nós vamos avaliar essas restrições, são critérios para você indicar o tratamento ou não, aquele paciente que preenche o perfil, né, para fazer aquele tratamento, né, a partir daí, se você indicou, não existe mais a restrição. Que maravilha, gente. Então vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiro você tem que ser acompanhado por algum médico. Ir ao médico precisa ser uma prática, né, do ser humano. A gente não tem muito costume de cuidar da saúde. A gente vai mais para cuidar da doença, né, doutor? E cuidar da saúde é fazer prevenção. Então você precisa ser acompanhado por vários médicos aí. As mulheres vão muito ao ginecologista, mas os homens que não gostam tanto de procurar o médico precisam procurar também. E aí depois, sendo avaliado por um médico, você pode encontrar ou não alguma coisa, algum tumor, alguma lesão, alguma coisa que vai fazer com que você precise fazer exames mais sofisticados ou mais bem indicados para aqueles casos, para que você venha descobrir algo mais. Em descobrindo algo mais, é o médico que vai te indicar para a radiocirurgia. Estou dizendo isso porque às vezes as pessoas começam a ficar muito felizes, na verdade, vamos dizer assim, felizes porque aparece uma técnica nova e já acha que se encaixa para a utilização dela. E precisa ter calma e entender que quem vai avaliar e quem vai indicar é o profissional que entende disso e que sabe para que cada uma serve, né, doutor? Exato. Na vida corrida da gente hoje, dificilmente a gente para pensar que precisa ir ao médico fazer um check-up, né? E inclusive na nossa área, que é oncologia, existe o check-up oncológico, né? Em que o paciente, qualquer paciente, pode procurar um profissional oncologista, vai fazer uma consulta, ele vai avaliar quais são os riscos potenciais, né, da ocorrência de câncer para aquele paciente específico. Baseado nisso, ele vai solicitar alguns exames, né, exames de rastreamento, para ver se encontra alguma lesão, alguma coisa baseada nessa graduação de risco, né? E o paciente pode fazer esse check-up periodicamente, né? Então, na verdade, visitar um oncologista não precisa mais ser específico uma peculiaridade para quem tem câncer. Na verdade, para quem quer prevenir o câncer. Exatamente, é o que a gente chama de rastreamento. O rastreamento, geralmente, inicialmente, né, ele seria feito pelos especialistas, digamos assim, anteriores ao oncologista, porque geralmente o paciente vai ao oncologista quando ele já tem um diagnóstico de câncer. Então, por exemplo, uma mulher que teve um diagnóstico de CA de mama, em algum momento ela vai passar pelo oncologista, mas não necessariamente você precisa ter o diagnóstico de câncer já afirmado, já estabelecido para ir a um oncologista. Hoje em dia é muito comum se fazer o check-up oncológico,
por exemplo, um paciente que tem uma história familiar ou que tem fatores de risco, né, para ter câncer, tabagismo, todos esses que são tão falados aí na mídia, pode procurar um oncologista e fazer sim o seu check-up oncológico. Lembrar que a detecção precoce é um dos principais fatores que predispõe a uma intervenção correta, precoce e a cura. Foi falado logo no início que a radiocirurgia faz a tomografia, oferece uma precisão, às vezes está se tratando tumores do trato digestivo, os hepatocarcinomas, eles podem ser beneficiados, o paciente pode ser beneficiado bastante com essa técnica em casos de tumores do aparelho gastrointestinal? Sim, nós temos hoje uma literatura já bem estabelecida relacionada a SBRT, no caso, né, para fígado, para as lesões do fígado, como os hepatocarcinomas, como as metástases hepáticas dos tumores do trato digestivo, como os tumores de reto, né. Temos também para pâncreas, os tumores de pâncreas também podem ser tratados em alguns casos com SBRT, então existe aí uma aplicabilidade muito grande para SBRT. Os tumores de fígado, o hepatocarcinoma você tocou nesse ponto e isso é uma coisa muito interessante, porque é o tumor que realmente necessita de uma abordagem multidisciplinar para o seu tratamento. Então, devem fazer parte do tratamento do paciente com hepatocarcinoma um hepatologista, um oncologista clínico, um cirurgião acostumado à cirurgia de fígado, o radioterapeuta e ainda podemos ter um radiologista intervencionista, porque existem procedimentos como radioablação que são feitos por esse profissional. Então, se você tem uma estrutura que possui essa equipe multidisciplinar, esse serviço é o que deve tratar esse tipo de paciente. Ainda falando em tratamento multidisciplinar, aí entram também aqueles profissionais que vêm fazer esse abraço junto ao paciente, que são os outros profissionais. A nutrição pode ajudar, né? O dentista pode ajudar, o enfermeiro pode ajudar, e essa equipe ela é ampliada. Sem dúvida, essa abordagem multidisciplinar, ainda na multidisciplinaridade, é fundamental, a gente tem que ter nessa equipe o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o odontólogo, né? O fonoaudiólogo. Você tem que dar toda essa cobertura ao paciente para ele ter o tratamento mais completo e universal possível. Quando a gente consegue fazer isso, sem dúvida nenhuma, a evolução é muito melhor. Vamos falar um pouquinho de como nós estamos em relação a um centro que as pessoas miram, né? Vou para São Paulo, vou para o AC Camargo, vou para o Einstein, vou para Beneficência Portuguesa. Não é assim? Às vezes a pessoa pega lá o seu diagnóstico de câncer e diz assim, começa a mirar lá fora. Como é que a gente está hoje em relação a esses tratamentos que são oferecidos lá fora? Olha, Maceió avançou muito nesse sentido, muito. Então, hoje nós temos aqui estrutura para tratar muito bem todo e qualquer paciente, né? Muito difícil você ter algum caso que necessite sair, né, de Alagoas para poder fazer o tratamento. Até porque a maioria dos tratamentos hoje são protocolares, né? São os mesmos tratamentos em todo lugar. Não há muito o que inventar. A única coisa que vai fazer a diferença é a percepção pessoal do profissional que está atendendo o paciente, né? Não existe, apesar de existir no tratamento a receita de bolo, digamos assim, mas tem o toque fino do profissional, que é extremamente importante para adaptar o tratamento da melhor forma possível para aquele paciente específico. Cada vez hoje mais nós temos que personalizar o tratamento. Apesar de ter as receitas de bolo geral, mas o tratamento tem que ser cada vez mais personalizado. Gente, quando o Dr. Caio Arraes fala em receita de bolo, são os protocolos que precisam ser seguidos, que tem as determinações que vêm cientificamente, né, sendo comprovadas e que tem aquelas diretrizes que precisam ser seguidas. No que se diz respeito ao aparato tecnológico, ao maquinário, essas possibilidades para diagnóstico, para prevenção, para diagnóstico e para tratamento, a gente está bem, não precisa se preocupar. Muitíssimo bem, não precisa se preocupar para sair, para fazer nenhum exame. Muitas vezes a gente recebe pacientes de outros estados, né? Às vezes pacientes que vêm dos grandes centros e nos trazem exames de imagem, por exemplo, de qualidade inferior aos que nós temos aqui.
entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que despir um pouco do preconceito, né, desse complexo, às vezes, que o pessoal acha que só lá fora que tem coisa boa. Não, nós temos coisas muito boas aqui, serviços com muita qualidade, exames com grande qualidade que não ficam a dever a nenhum serviço externo dos grandes centros, e o pessoal pode fazer seus exames com toda tranquilidade, né, nesses serviços que têm qualidade, que apresentam esse padrão de qualidade, e também fazer seus tratamentos. Lá no MedRádio, o doutor Rui está determinado com isso, né? Com essa de trazer esse aparato tecnológico, de se preocupar em estar sempre atualizando as máquinas para oferecer mais precisão, para oferecer esse tempo também, porque a resposta vem mais rápida, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, é um compromisso lá da instituição e do Rui oferecer sempre o que há de melhor. Eu sou testemunha disso, eu vejo o esforço que o Rui faz para realmente trazer todo esse aparato tecnológico, e a gente tenta atender da forma mais rápida possível, priorizar principalmente os nossos pacientes oncológicos, né? Eles tenham prioridade para fazer esses exames, porque a gente entende que o tempo é importante. E aí eu vou fazer só uma última pergunta, porque a gente já está mais do que em cima da hora. Daqui a pouco a rede está batendo na porta aí, dizendo: Jane, a gente precisa entrar em rede e tal. A gente falou aqui que são poucos alguns casos que precisam ser encaminhados para fora. E aí, quando a gente fala, eu vou perguntar justamente a respeito da MedRádio, da equipe, da interação. Existe também esse intercâmbio, essa interação, essa amizade, esse compromisso com equipes de fora? O que eu quero dizer? Quando o paciente da MedRádio vai lá, ele pode ir com a segurança que, se algo melhor existir para ele, o profissional vai oferecer? Sem dúvida, hoje o mundo ficou pequeno, né? Então nós temos relacionamento com profissionais dos grandes centros, dos grandes serviços oncológicos do país e até do exterior também, e sempre que temos casos mais desafiantes, a gente faz discussão de caso clínico com o pessoal, com os colegas de fora, às vezes alguns mais experientes. A gente está sempre trocando ideia, porque isso é importante, né? A gente sempre visa o melhor para o nosso paciente, então a discussão de casos é muito saudável. Que legal, hein? E a atualização também, né? Doutora Aline na ASCO agora, médico sendo recebido aqui essa semana para discutir, conversar, trazer experiência a respeito de hepatocarcinoma também na próxima quinta, né, doutor? Sim, o processo de formação, educação e atualização, ele não para, é contínuo, né? Então o médico, ele nunca para de estudar, não pode parar. E esses eventos ajudam bastante nesse processo aí, bem como esses eventos científicos, essas reuniões científicas que nós fazemos com o grupo e com os colegas locais, nos ajudam bastante também. Doutor Caio Arraes, muitíssimo obrigada por essa vez, a primeira de outras, tá? Estamos à disposição, não se preocupe. Que maravilha, muitíssimo obrigado. Quer consultar com ele, conversar, tirar mais dúvida? Vai lá na MedRádio, fica ali na Gruta de Lourdes, é fácil, né, para você encontrar o Centro de Tratamento de Câncer da MedRádio, que está cada dia melhor e está aumentando, hein? Daqui a pouco tem hospital chegando por aí, esse compromisso que foi dito aqui de evolução. Nós estamos juntos aqui no Com Saúde, na PAN.